Olá, alunos do Manuel Novaes. Estamos com mais uma aula sobre piano, acordeão e teclados em geral, onde a gente vai abordar a continuação sobre leitura em partitura. Eu tenho tentado alternar, os assuntos, um pouco sobre harmonia, um pouco sobre leitura, para que haja um certo equilíbrio na prática de vocês. Nessa aula também eu vou fazer uma pequena revisão sobre intervalos que a gente viu na aula passada, porque teve um dos alunos que teve dúvida, em relação a isso. E eu coloquei uma de forma um pouco mais animada, um pouco mais explicada, para poder a gente tentar entender mais. Bom, é, sempre quando a gente lê uma partitura, a gente tanto tem que se preocupar com as alturas, que são as notas, que ficam mais acima na partitura, no pentagrama, que são as 5 linhas que a gente usa para escrever música, como nas notas que ficam mais embaixo. Como eu falei nas últimas aulas, quanto mais embaixo, mais grave, e quanto mais em cima, mais agudo. Então, cada linha ou espaço que você coloca mais acima, gradativamente você vai ficando mais agudo, e cada uma que você vai colocando mais abaixo, gradativamente ficando mais grave. Só que a gente não pode se preocupar apenas com o nome da nota, mas também o tempo que essa nota dura. Então a gente vai aprender hoje um pouco sobre leitura rítmica, Eu sei que essa turma, basicamente todo mundo já consegue ler, mas eu estou fazendo uma revisão proposital mesmo, para tirar dúvidas, para que vocês também se comuniquem, seja pelo WhatsApp, no próprio Google Sala de Aula, tirando essas dúvidas que vocês tiverem, certo? Estou com a comunicação aberta com vocês, caso seja necessário tirar essas dúvidas. Bom, na leitura rítmica, nós vamos entender conceitos básicos, como leitura de tempo, de figuras de tamanho diferente, formação de compasso, que vai ser uma das telas posteriores, para que a gente possa juntar as duas informações, que é a altura junto com a duração das notas. Esse é o princípio, vamos dizer assim, da criação de uma voz. Quando a gente fala de voz, não é voz humana, mas a voz é uma melodia em que a gente possa estar tocando, seja no piano ou em qualquer instrumento. A facilidade dos instrumentos de tecla, em geral, é que você pode tocar mais de uma voz ao mesmo tempo, ou seja, se a gente fosse comparar com um coral, né, você vê que no coral tem várias pessoas cantando, mas essas pessoas estão agrupadas em principalmente 4 grupos. A voz mais grave e masculina, que é o baixo, a voz aguda masculina, que é o tenor, a voz grave feminina, que é a contralto, e a voz aguda feminina, que é a soprano. Então, aquela harmonia, aquela combinação de notas, cada um está cantando em uma nota diferente ali. Aquela combinação de notas que vão sendo tocadas simultaneamente, então elas vão formando uma harmonia, Vão formando o quê? Uma junção de 4 vozes diferentes. Então, a melodia da soprano tem tem um formato, vamos dizer assim, uma sequência de notas. A da contralto tem uma sequência de notas diferente, ou seja, o layout, o formato da melodia vai ser um pouco diferente, os altos e baixos, que a gente observa que a melodia, se a gente fosse ligando os pontos, vai formando como se fossem ondas, descendo, subindo, Então, esse desenho que a melodia vai fazer na soprano é diferente da contralto, é diferente no tenor, é diferente no baixo. Então, é um tipo de condução com 4 vozes. Em algumas situações pode até ter mais do que isso, porque a gente às vezes tem compositores que dividem soprano, primeira soprano, segunda soprano, enfim, primeiro baixo, segundo baixo, vão ter variações, mas a base são 4 vozes. Então a gente vai observar que para formar uma voz dessa, uma sequência de notas dessa, que é uma melodia independente da outra, que também acontece com os acordes no piano, também acontece nos acordes do acordeon ou de qualquer outro instrumento que forme acordes, a gente vai perceber que forma 4 melodias, 3 melodias, a depender do projeto, da harmonização que o compositor fez. Então, cada voz dessa, a gente precisa se preocupar tanto com a duração das notas, que é um parâmetro, como as alturas, que é um segundo parâmetro. Então,
Quando a gente forma uma melodia, a gente tem as duas informações acontecendo simultaneamente. Então, pegando o texto aqui do nosso slide, a gente vai ver o quê? Além da compreensão de onde ficam localizadas as notas musicais, precisamos também compreender a forma de distribuí-las no decorrer do tempo, ou seja, a música vai sendo tocada e o tempo vai passando, né? E como é que cada nota dessa dura, né? Então a gente vai ver, para isso foram criadas as figuras de duração. Cada figura de duração tem um tamanho diferente e vamos aprender nesse início principalmente sobre 3 delas: a semínima, a cocheia e a semicocheia. Bom, como vocês, a maioria aí já tem um nível, né, um pouco mais avançado, conhece as outras. Eu só vou fazendo as demonstrações no decorrer do curso para poder facilitar o entendimento. E a gente, como vai começar a fazer uma revisão com Suzuki, a gente observa que as notas, o tipo de nota que mais a gente utiliza nesse começo são as mínimas, as semínimas e as cocheias. Por isso que elas estão apresentadas aí. E o mais importante é a gente entender a relação de tamanho entre elas, né? Você vê que a mínima, nessa figura, está sendo a figura de maior duração. Vou pegar o mouse aqui, o ponteiro, ó, você vê que de um canto a outro, né? De uma barrinha a outra, a gente tem a maior distância dessa imagem. E quando a gente vai para a semínima, a gente vai ter 2 semínimas. Por quê? Porque esse espaço foi dividido no meio, né? É como se eu pegasse essa mínima, dividisse no meio, então vou ter uma mínima, uma semínima de um lado e uma semínima do outro, equivalendo 50% do que foi a primeira, que foi a mínima. Então por isso que o tamanho dela é menor e essa outra também. Se eu pegar cada semínima dessa e dividir no meio, então tem uma cocheia, outra cocheia. Se eu pegar a semínima do lado de cá, também uma cocheia, outra cocheia, formando 4 cocheias. Esse princípio ele está presente em basicamente tudo da música, né? Em relação a ritmo. Você vê que acima da mínima a gente tem a figura de maior duração, que é a semibreve. Abaixo da cocheia a gente tem figuras que equivalem a metade, como é o caso da semicocheia, fusa, semifusa, que vão sendo divididas a metade, metade da metade, metade da metade da metade, e assim por diante. Então essa sensação de dobro e metade é a base para a gente poder entender a duração dessas figuras. Eu peguei como amostra essas 3 porque as que a gente vai usar mais. Mas existem maiores, né? No caso da semibreve, que é a maior utilizada atualmente, mas a gente tem a máxima, a gente tem a própria breve. Então são outras figuras de maior duração ainda do que a semibreve, mas elas não são utilizadas na atualidade. Assim como a gente tem, né, a cocheia, que vai sendo reduzida à metade como semicocheia, a metade da semicocheia vai ser na fusa, a metade vai ser semifusa e por aí vai. Então a gente vai ver que primeiro entender esses tamanhos de dobro e metade é o mais importante. Por quê? Uma vez entendendo isso, a gente vai perceber que a gente vai ter que eleger uma dessas figuras como unidade de duração, ou seja, a unidade que vai mostrar quanto tempo dura cada figura, né? Unidade de duração, que é a unidade que a gente vai utilizar para contar os compassos, né? Ou seja, a gente vai ver na próxima tela o que seria o compasso, e a gente precisa de uma figura dessa como referência, como ponto de contagem, para que a gente possa contar quantos tempos tem um compasso. E aí, a partir desse tamanho, a gente pode subdividir, seguindo o mesmo critério que a gente viu aqui de dobro ou metade. No caso de dividir, a gente só vai ver as metades, quarto, 1/8 e assim por diante. Seguindo, temos o compasso simples, que é um primeiro exemplo aí. No texto diz assim: para escrevermos uma música em uma pauta musical, é necessário criar espaços de tempo específicos, que chamamos de compasso. Ou seja, a gente cria pequenos períodos, né? E a gente agrega a esse período. E como é que a gente faz para saber o tamanho desse período? A gente conta através dos tempos, né? Cada tempo desse aí, como a gente vai ver na imagem abaixo, ó, você vê que é o compasso 4x4. Por quê? Porque ele tem 4 tempos. Esse 4 de cima significa que cada tempo desse aí, ó, você vê que tem 1, 2, 3 e 4. Então tem 4 repetições. Repetições de quê? De uma fração chamada 1/4. E de onde vem essa fração de 1/4? A fração de 1/4
é quando a gente pega uma semibreve, que é a figura de maior duração, divide no meio, geram duas mínimas. Essas duas mínimas, cada uma delas equivale a 1/2. Se eu pegar cada mínima dessa e dividir, né, eu vou gerar 4 semínimas. Então, é como se eu pegasse a semibreve e dividisse em 4 partes iguais. Cada parte igual dessa significa 1/4. Então, a fração de 1/4 representa a figura semínima. E nesse caso, eu peguei a semínima e repeti 1, 2, 3, 4 vezes. Então, por isso que a gente tem o 4 de cima, dizendo que são 4 vezes repetido, o 4 de baixo, que é 1/4, ou seja, 1/4 repetido 4 vezes. Bom, daí a gente tem o chamado compasso. O compasso pode variar, né? Se eu tivesse pegado esse 1/4, que no caso é a semínima, e repetido apenas 3 vezes, eu teria um compasso 3/4. 3, que é o número de repetições, e o 4 de baixo, que é a figura de semínima representada pela fração de 1/4. Se eu quisesse um compasso 2/4, significa que eu peguei 1/4, que é uma semínima, e repeti mais uma vez, gerando duas figuras de 1/4, ou seja, duas semínimas. Então, por isso que a gente tem o 2/4. 2 de repetição e o 4 de baixo, que é a representação da semínima. Bom, os compassos são agrupamentos de tempos. Eles são construídos ao elegermos uma figura como unidade de tempo, como eu falei agora, e ao repetirmos essa figura algumas vezes conforme necessário para expressar um determinado ritmo. Então, no caso, nessa figura que está embaixo, a gente tem 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Eu fiz o compasso 4/4 duas vezes, né, através do tá, tá, tá que eu fiz com a voz. Então, eu só tenho esse ritmo? Não, a gente vai ver, né, no decorrer das partituras que a gente vai começar a ler, que esse ritmo é só uma contagem de tempo, né, um ritmo bem básico. Mas eu poderia pegar cada tempo desse e dividir com figuras diferentes. Ou até somar o primeiro tempo com o segundo tempo e formar uma mínima. Somar os 4 tempos e formar uma semibreve. Então a gente tem também alternativas de tempo. A gente pode tanto agregar como dividir, mas contanto que o compasso não passe dos 4 tempos. Depois a gente vai ter aulas mais específicas para isso, mas basicamente o que a gente precisa entender agora é justamente que esse compasso, um compasso qualquer que a gente crie, é na verdade um conjunto de tempos, né? Que tempo é esse? É uma figura que eu escolhi. No caso, eu escolhi a semínima. É a mais comum para quem está começando a estudar. Mas a gente pode fazer um compasso com 2/4 ou com 2/2. No caso, a unidade seria a mínima. Por que 2/2? A mínima, que é 1/2, foi repetida. Então, a soma de 1/2 mais 1/2, né, significa que 1/2 foi repetido duas vezes. Então, a gente vai ter 2/2, 2/2, que seria uma fração de 2/2, né, se fosse na matemática. Então, a gente vai, porque a gente somou 1/2 mais 1/2. Então, a gente tem duas unidades de 1/2. Eu poderia ter um compasso, por exemplo, vamos botar aí 8/8, significa que a cocheia, a fração dela é representada por 1/8, foi repetido 8 vezes. Poderia ser 7/8, significa que essa cocheia foi repetida 7 vezes. E assim por diante. Como eu falei, mais adiante a gente vai aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Bom, a gente vai agora ler, vai ver a demonstração, né, da música Lightly Roll, que é do método Suzuki. A maioria de vocês já leu essa música, então eu estou propondo aqui que vocês façam uma revisão. Eu vou colocar um vídeo agora para poder demonstrar isso. E dá para observar que o objetivo principal dessa aula hoje é a questão do ritmo. A gente vai executar a música uma vez, depois eu vou fazer uma pausa e vou fazer algumas observações sobre cada trecho dela, né? Como é que a gente pode entender isso no nosso dia a dia na leitura.
A gente observa, né, nessa imagem que há uma predominância da figura semínima, né? A gente observa aqui, vou trazer o mouse, o ponteiro aqui, a gente observa que temos semínima, semínima, a haste dela está para baixo, né, para baixo, enquanto que essa semínima aqui está com a haste para cima. Isso não muda em nada a questão do ritmo. O ritmo continua sendo igual. Agora, do lado aqui, a gente tem uma mínima, né? Que é o quê? O dobro. É como se eu tivesse juntado com cola Super Bonder essas duas semínimas aqui, ó, para formar uma só aqui, ó. Então, ela gasta 2 tempos. Se a gente olhar em cima e embaixo, tá vendo aqui? A gente vai ver que nesse espaço, nesse espaço aqui visual, né? Enquanto só deu para tocar uma mínima, tá dando para tocar 2 semínimas aqui, ou seja, 2 semínimas juntas equivale a uma mínima. Bom, então, essa música é fácil de ler em termos de ritmo, por quê? Porque a gente está contando, é como se, aqui a gente está no compasso 2x2, tá vendo esse C com traço no meio? Isso representa o compasso 2x2. Esse compasso, em termos de capacidade de tempos, ele é similar a um 4x4. Então a gente vai fingir aqui por 1 minuto que a gente está lendo um compasso 4x4, só para poder facilitar o entendimento. Então a gente finge aqui que tem um 4/4, ou então um C sem esse corte, certo? Esse corte é só para o 2x2. Se tivesse um C puro, seria um 4x4. Então a gente vai fingir que é um 4x4. E observe, ó, a gente tem o primeiro tempo, que uma nota está equivalente com a outra. Um segundo tempo, que uma nota está equivalente com a outra, está alinhada. Você vê que verticalmente eles estão na mesma direção, essas duas. E como eu expliquei um pouco mais cedo, ó, a gente tem essa mínima alinhada com a primeira semínima, mas você vê que não aparece mais nada até terminar o compasso. Por quê? Porque ainda precisa soar essa semínima daqui. Então tem que soar as 2 semínimas para gastar todo o tempo equivalente dessa única mínima aqui. E essa imagem vai se repetindo várias vezes, né? Você vê que tem aqui, ó, o alinhamento entre as 2 primeiras semínimas, né? De baixo e de cima, nos 2 primeiros tempos, tempo 1 e tempo 2. E depois a gente tem uma mínima que gasta 2 tempos, ela sozinha, enquanto que aqui gasta 2 tempos, cada uma no seu tempo correspondente, tempo 3 e tempo 4. Aqui a outra característica, né, em que esse compasso todo, todas as notas são equivalentes, ou seja, elas vão ser tocadas na mesma hora. Então, vamos observar de novo a execução desse vídeo. Você vê que passa uma linha, uma sombra azul, né, por cima das notas. E vamos tentar observar esse alinhamento que acontece entre a nota da mão esquerda e da mão direita, né? Observando aqui, ó, que a mão direita é onde tem a clave de Sol e a mão esquerda é onde tem a clave de Fá. Então vou executar novamente. Continuando nosso vídeo, vamos fazer uma revisão aqui sobre intervalos simples, né? Eu não vou repetir aqui a parte escrita que tinha anteriormente, porque tem no vídeo anterior. É só para a gente poder entender essa contagem de tons e semitons que vai acontecer, e a nomenclatura, né, que vai acontecer a partir dessa primeira ajuste, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que eu estou utilizando a escala de Dó, né, a escala cromática de Dó. Poderia ter começado do Ré e seguir adiante, poderia ter começado do Fá sustenido e seguir adiante. Tranquilo, mas aqui o Dó para ser mais fácil, para vocês poderem entender inicialmente, depois vocês transpõem para outro tom que tiver necessidade. Então, os intervalos, como eu falei na última aula, são distâncias entre uma nota e outra. Então, quando eu toco um Dó e depois eu toco um outro Dó em seguida,
né? Eu estou formando um intervalo melódico, mas é de uma chamada primeira justa. Agora, por exemplo, se dois instrumentos estivessem tocando, né, a mesma nota dó na mesma altura, por exemplo, eu toquei uma flauta no dó e toquei, por exemplo, no piano o mesmo dó. Você vê que são duas vozes diferentes, né, são dois instrumentos diferentes, mas ambos estão tocando a mesma altura. Isso também é uma primeira justa e é chamada de uníssono. Agora, essa espinha de peixe nessa régua que eu coloquei aí, ela está mostrando que nós podemos caminhar de meio em meio tom e encontrando novos intervalos, né? Se eu caminhar meio tom, eu vou ter o que a gente chama de segunda menor. E como eu expliquei na aula anterior também, a segunda menor eu não posso chamar de dó sustenido, porque o dó é a primeira nota que aparece na sequência é o dó. Então ele vai sempre ter o status de primeira. A não ser que eu estivesse começando, né, de outra tonalidade, se eu estivesse começando do Fá sustenido, o Fá sustenido seria a primeira, né, e o Sol seria a segunda menor. Mas não é o caso. Vamos voltar aqui para a escala de Dó, né? A gente está vendo que o Dó é a primeira e a segunda nota da sequência, se eu fosse contar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a segunda nota da sequência é um Ré. E a gente vai ter, nesse caso aqui, dois tipos de Ré. Observe que tem um Ré bemol, que é mais próximo do Dó. Por quê? Porque ele é equivalente ao Dó sustenido. O Dó sustenido e o Ré bemol é exatamente a mesma nota. É como uma pessoa que tem um nome composto. O cara se chama Roberto Carlos. Eu posso chamar ele de Roberto, que ele vai atender, ou eu posso chamar ele de Carlos, ele vai atender da mesma forma. Não se tornam pessoas diferentes só porque eu chamei de Carlos ou chamei de Roberto. Certo? Então, o Dó sustenido e o Ré bemol é a mesma coisa. Então, nesse caso, se aplica chamar de Ré bemol, porque a primeira nota da sequência é o Dó e a segunda nota é o Ré. Uma vez sabendo que é Ré, eu vou adaptando. Eu tenho três opções de início, né? Para o Ré, posso chamar de Ré bemol, de Ré natural ou de Ré sustenido. No caso, por conta da proximidade com o Dó natural, é óbvio que eu vou chamar essa segunda menor, como está aparecendo aí, ó, vou botar o mouse aqui em cima, ela vai ser chamada de Ré bemol. Se eu seguir, eu vou ter uma segunda opção de Ré, que é a segunda maior, né? Uma segunda que tem maior distância, ela é mais afastada. Então a gente vai ter aí o Ré natural, que é a nota que vem depois do Dó sustenido, né? Dó, Dó sustenido, Ré. Só que nesse caso eu estou chamando Dó, Ré bemol, que é equivalente ao Dó sustenido, e Ré. Como eu expliquei. Por que Ré bemol? Porque é a segunda nota da sequência. Se eu chamasse Dó sustenido, seria a primeira. Então, não é a primeira nota da sequência, é a segunda. Ré bemol, e em seguida o Ré. Seguindo a mesma lógica, eu poderia chamar próximo intervalo, né, próxima nota, de Ré sustenido. Mas eu continuaria tendo uma segunda aí. Mas o que eu quero agora é uma terceira. Por isso, o ideal é chamar de Mi. Dó, Ré, Mi. Primeira, segunda e terceira. Então, esse Mi, geograficamente, não pode ser o Mi natural, porque entre o Ré natural e o Mi natural, nós temos mais do que meio tom. Você vê que, como eu falei no início dessa parte da explicação, cada tracinho desse que a gente está caminhando é meio tom. Então, se eu sair do Ré e for para o Mi, ele não está logo em seguida. Esse Ré e Mi não estão próximos um do outro. No meio do caminho, nós temos, onde está escrito aí Mi bemol, a gente tem a opção de chamar ou de Ré sustenido ou de Mi bemol. Como eu quero uma terceira, ó, Dó é a primeira, Ré é a segunda, Mi é a terceira. Então é preferível que eu chame de Mi bemol ao invés de chamar de Ré sustenido. Então, geograficamente aí é o Mi bemol. Em seguida nós temos o Mi natural. Então, de Ré para Mi, nós temos um tom de distância. É a soma de meio mais meio. Meio tom mais meio tom. Agora, que sabemos que o Mi natural é a terceira maior, ou seja, você vê que tem duas opções de terceira. Uma terceira que é mais próxima, né? Se fosse uma viagem de uma cidade para outra, eu gastaria menos gasolina no meu carro, saindo de
da cidade de Dó para a cidade de Mi bemol do que se eu saísse da cidade de Dó para a cidade de Mi natural, né? Então a gente observa que Mi natural eu gasto mais gasolina, ou seja, maior, mais distante. Então é chamada de terceira maior, porque tem maior distância. Em seguida, temos a quarta justa, lembrando que os intervalos justos são intervalos únicos, né? Ou seja, eu não tenho primeira maior e primeira menor, não tenho quarta maior, quarta menor. É quarta. E só para reforçar o conceito, a gente chama de justo. Ou seja, não tem variação entre maior e menor. Mas a gente, em todos os intervalos, inclusive esses intervalos que tem maior e menor, a gente pode ir além daquilo que é natural, daquilo que seria, vamos chamar assim, o natural de enxergar, né? Por exemplo, se eu pegar o Mi é terceira maior. E se eu fizer Mi sustenido, essa nota continua sendo uma terceira, só que ela extrapolou a distância natural das terceiras, que pode ser maior ou menor. Eu fui além. Então eu vou chamar esse Mi sustenido, que vai parar exatamente em cima do Fá. Em vez de chamar de quarta justa, eu vou chamar de terceira aumentada, porque é uma terceira que foi além do intervalo de maior, ela foi mais afastada. Então eu substituiria essa quarta justa e esse Fá por terceira aumentada e o nome da nota Mi sustenido. Então por isso que a aumentada é uma opção, né? Pode acontecer de vocês encontrarem uma situação em que estão utilizando algum intervalo aumentado. No caso, é mais funcional, é mais conhecido vocês enxergarem isso, ó, nesse intervalo agora aí que a gente está vendo, que é o Sol bemol, que também poderia ser Fá sustenido, que é um intervalo ou de quarta aumentada, se a gente chamar de Fá sustenido, ou observe que a quinta nota é o Sol, poderia ser uma quinta diminuta se a gente chamasse isso de bemol. Podemos ter o intervalo agora de quarta aumentada ou quinta diminuta, né? Assim como aconteceu a terceira aumentada do exemplo. O que é a quarta aumentada? A gente tem a quarta justa, só que eu fui além, né? Se a justa ela não poderia nem ser maior nem menor, e né, de fato ela não é. Então, o que eu faço? Quando eu vou além, quando eu pego esse Fá e coloco ele como sustenido, então ele passa a ser um intervalo de quarta aumentada, uma quarta que extrapolou a distância de justa, foi além. Assim como eu poderia chamar também quinta diminuta, olha aí a quinta. A quinta também é um intervalo justo, ou seja, sem variação entre maior e menor. Mas se eu colocar um bemol nesse Sol, que é possível, então eu tenho que dar nome para o intervalo também. Então eu vou chamar de quinta diminuta. É uma quinta que extrapolou para menos, ou seja, extrapolou para os graves. Então, você vê que esse intervalo tem dois nomes aí. Todos os outros também têm mais de um nome, mas como eu falei na última aula, esses intervalos estão sendo pensados, né? Como eu falei também, vocês podem conferir isso mais pesquisando ou até na aula de teoria. Os professores de teoria podem te explicar de maneira mais aprofundada todas as variações que tem, né? Todas as possibilidades que tem para o intervalo, para os intervalos, né, de uma escala cromática. Só que eu estou colocando aquilo que é essencial para a harmonia, para formar acordes e colocar, por exemplo, os acordes, as notas, os intervalos, né, consonantes e os intervalos também que são dissonantes. Depois a gente vai entender melhor isso. Mas, observando aí, eu tenho a quinta justa, que ela foi diminuída meio tom e por isso ela ganhou um segundo nome, né? Onde já era quarta aumentada, virou quinta diminuta. É uma segunda possibilidade para a gente utilizar, né, nesse local específico aí. Continuando, nós temos o quê? O que seria o Sol sustenido, mas que a gente vai chamar de Lá bemol. Por quê? Porque Lá é a sexta nota da sequência. Então, eu pego esse Lá
em vez de chamar de Sol sustenido, que é a quinta aumentada, não, eu vou chamar de sexta, que é Lá. E eu vou adaptar, eu vou ver qual Lá que se aplica aqui. Sol sustenido equivalente a Lá bemol. Então, eu vou usar um Lá bemol para sexta menor. E em seguida, eu vou usar um Lá natural para sexta maior, está mais afastada. E o mesmo raciocínio para a sétima, né? Eu não vou usar Lá sustenido porque Lá é a sexta nota da sequência. Então é melhor usar a sétima nota da sequência, que é o Si. Qual Si que se aplica aí? Logo próximo do Lá seria o Si bemol, que é equivalente ao Lá sustenido. E em seguida nós temos a sétima maior, que é o Si natural. Ela é um pouco mais afastada, por isso que ela é maior. E, por último, nós temos a oitava justa. Né? Os intervalos que a gente tem nessa primeira, chamados intervalos simples, ou seja, são intervalos que estão dentro da primeira oitava. Né? Se a gente pega uma nota por base, todas as notas que estão dentro dessa oitava, dessa primeira oitava, são chamados de intervalos simples. Se você for além dessa oitava, aí a gente vai ter os intervalos compostos. Depois a gente vai estudar também, porque tem alguns tipos de acordes que necessitam, né, desses intervalos compostos. Acordes como é o caso do acorde com 13ª, 11ª, acorde com nona, todos eles vão utilizar os chamados intervalos compostos. Mas para agora, a gente fechou uma oitava com os intervalos simples. E para a harmonia, é mais fácil entender como funciona cada um desses intervalos aí, né, a distância. Como eu falei, estamos fazendo isso em Dó. Eu poderia fazer isso em Ré, poderia fazer isso em Lá, né? Começando do Lá como primeira justa e seguindo a sequência e renomeando, né, as notas, mas os intervalos se conservam iguais. Eu teria Lá como primeira justa, aí depois do Lá vem aqui o Si, então seria Si bemol como segunda menor e o Si natural como segunda maior. Quem é a terceira nota vai ser o Dó. Então, o Dó natural vai ser a terceira menor e o Dó sustenido vai ser a terceira maior. Depois vem o Ré. Ré sustenido como quarta aumentada. Mi bemol como quinta diminuta, que é a mesma nota. Né? Ou seja, quarta aumentada e quinta diminuta poderia ser tanto o Ré sustenido como o Mi bemol. Quinta justa seria o Mi natural. E assim por diante. Você vai ver que o Fá vai ser a sexta menor. Fá sustenido, sexta maior. Sol bemol vai ser a sétima menor, Sol natural vai ser a sétima maior, até que se alcança o Lá. Seguindo adiante, também houve uma dúvida sobre formação de acordes. Então eu coloquei em uma única página a formação dos acordes maiores e menores. Vou usar apenas um único exemplo para entender como é que é essa contagem de tons e semitons. Está um pouco melhor explicado. Mas você pode utilizar, né? Lembra que eu falei que a gente usa as chamadas fundamentais. O que é um fundamental? A primeira do acorde. Você pode utilizar qualquer outra fundamental e ir contando de meio e meio tom até encontrar a terceira e pegar da terceira, contar de meio e meio tom até encontrar a quinta, seja no acorde maior ou menor. Observando que do maior para o menor há uma distância diferente. Se eu pegar o acorde maior, da primeira para a terceira nós temos 2 tons. E se eu pegar um acorde menor, ou desculpe, maior ainda, da terceira para a quinta nós temos 1 tom e meio. Indo para o exemplo de baixo, eu estou usando um acorde menor, da primeira para a terceira 1,5 e da terceira para a quinta 2 tons. Então vamos para a prática, né? A gente vai pegar aqui a nota Dó. Você pode também fazer no seu próprio teclado, certo? Você pode ir acompanhando, olhando para a tecla do seu instrumento. Se eu caminhar meio tom, eu vou ter o Dó sustenido ou Ré bemol. Se eu caminhar mais meio, meio com meio vai formar 1 tom de distância e eu vou encontrar o Ré. Se eu caminhar mais meio, eu vou caminhar o quê? 1 tom e meio, né? Somando ó, meio mais meio mais meio. Até que eu vou caminhar mais meio e alcançar o Mi. Então essa é a formação da primeira terça, né? Das primeiras 3 notas, partindo do acorde maior. Agora, se eu pegar da terceira para a quinta, né, que também forma uma terça essa distância. Por que terça?
Porque são 3 notas, 3 nomes de nota envolvidos aí. A gente tem Mi, Fá e Sol. São 3 nomes. Então, a gente só vai ter a diferença de terça maior ou menor. Nesse caso, a gente vai ver que é uma terça menor, porque a terça maior tem 2 tons e a terça menor tem 1,5 tom. Então, vamos confirmar aí, ó. De Mi, se eu caminhar meio tom, eu paro em Fá. Se eu caminhar mais meio, Fá sustenido ou Sol bemol. E se eu caminhar mais meio, eu alcanço o Sol, totalizando 1,5 tom, né? Você vê que tem 3 chapeuzinhos aí, né? O primeiro formando meio, o segundo somando 1 e o terceiro somando 1,5 tom. Se eu fosse fazer qualquer outro acorde aí, eu faria a mesma coisa. Eu colocaria, por exemplo, o Ré como fundamental, que é a mesma coisa que a primeira. Iria contando Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido e encontraria 2 tons. A partir desse Fá sustenido, eu contaria 1,5 tom. Fá sustenido para Sol meio, Sol sustenido 1, Lá, totalizando 1,5. Então eu poderia fazer um acorde a partir de qualquer fundamental, desde que eu respeite os 2 tons da primeira para a terça e 1,5 tom da terceira para a quinta, né? Eu posso formar o acorde que eu quiser, Si bemol maior, Fá sustenido maior, Mi bemol maior, não importa, só basta eu encontrar a fundamental e ir caminhando de meio tom até encontrar os 2 tons na primeira terça e 1,5 tom da terceira para a quinta. Agora, partindo para o exemplo de baixo, nós temos um acorde menor. Você vê que mudou, né, o cenário. Eu preciso da primeira para a terceira 1,5 tom. Você vê que inverteu, ó. E aí eu vou caminhando, ó, de Dó para Ré bemol, ou poderia ser Dó sustenido também, meio tom. De Ré bemol para Ré, mais meio tom, formando 1 tom. E de Ré para Mi bemol, 1,5 tom, né? Ou seja, somou mais meio tom, totalizou 1,5 tom. Se eu sair de Mi bemol e for para Sol, né, eu vou ter que enfrentar aí 2 tons. Então, eu vou começar aqui do Mi bemol para o Mi, formando 1, ou formando meio. Do Mi para o Fá, mais meio, totalizando 1. Do Fá para o Fá sustenido ou Sol bemol, 1,5. E de Fá sustenido para Sol, mais meio, totalizando 2. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Mas mesmo assim, se alguém tiver alguma dúvida na formação desses 2 tipos de acorde, e no caso, voltando para a tela anterior, sobre os intervalos, é só entrar em contato através do Zap, através da própria sala de aula, né? A gente tem um grupo que a gente formou justamente para poder melhorar a comunicação, então não precisa dormir com a dúvida não. Manda, como eu falei também lá no mural da sala de aula, do Google Sala de Aula. Talvez eu não possa responder imediatamente, porque eu posso estar fazendo outra coisa. Você pode mandar de madrugada, eu estar dormindo, não sei. Mas o mais rápido possível eu vou responder, tirar sua dúvida, como alguns alunos têm aproveitado desse privilégio, né? Espero que quem não está aproveitando ainda comece. O importante é que vocês aprendam. A gente já está enfrentando muitas dificuldades com esse ensino à distância. Preparar uma aula como essa leva tempo. Eu queria até estar colocando até mais conteúdo, mas não está fácil. Mas a gente vai tentar melhorar isso aí para que vocês no final do ano possam ter um conteúdo assim que vale a pena mesmo, que tenha contribuído para o crescimento musical de vocês. No mais, um abraço para todos e finalizo aqui.